Boa noite, Jailson. Estamos de volta no jogo. Dessa vez acho que não trava mais. Dá uns 2 minutinhos para o pessoal todo que estava ali aguardando entrar. Estamos de volta, Sandra. Dessa vez não trava mais. Boa noite, Pedrinho. Grande e estimado amigo Pedrinho Vigini. Mais uns 2 minutos nós iniciamos. Desculpa pelo atraso. Houve uma falha técnica. E aí começou a travar, eu tive que reiniciar a live 2 vezes. Mas estamos de volta. Boa noite, Sheila. Agora vai. Bom, para nós começarmos o nosso bate-papo, nossa série de palestras sobre autoconfiança, nós falamos sobre o que é autoconfiança, depois nós falamos o que não é autoconfiança, né? Que é o ego do indivíduo inflado. Depois nós falamos dos principais obstáculos para a verdadeira, intrínseca, fidedigna autoconfiança. Na semana passada nós falamos sobre o dinheiro, né? O dinheiro e a autoconfiança, como esses dois se relacionam. E a nossa live de hoje nós vamos falar um pouco de relacionamentos amorosos, né? Mas na próxima live eu quero falar sobre relacionamento social, né? Que é a performance social do indivíduo, né? A autoconfiança e a performance social do indivíduo para falar em público, para se expressar, né, com segurança, diante de grupos, diante de qualquer plateia. Bom, iniciando nosso bate-papo sobre autoconfiança e relacionamentos, né, relacionamentos amorosos, eu quero começar dizendo que tudo começa, né, antes de começar eu quero trazer de volta, porque eu trago isso todas as nossas lives. Eu reafirmo, né, eu explico novamente o que é autoconfiança. A autoconfiança é a experiência que o indivíduo tem de si, é uma experiência, é uma autoexperienciação, é uma experiência que o indivíduo tem de si, é uma experiência de força, de certeza, de coesão e de união consigo mesmo diante dos desafios. Então o indivíduo, quando ele parte dessa autoconfiança, porque é de alto, não depende das condições externas, então esse indivíduo está credenciado para responder aos desafios externos e não reagir a eles, né? Então esse indivíduo ele vem de uma direção de certeza, de coesão, coerência e força, mas não uma força produzida, né? Uma força que é intrínseca, que simplesmente flui do próprio indivíduo. Dito isso, a gente começa o nosso bate-papo sobre relacionamentos. Antes de mais nada, o primeiro passo para você realmente experienciar a autoconfiança nos seus relacionamentos é você perceber qual é o relacionamento que você tem com você. É esse relacionamento que a gente tem que resolver em primeiro lugar, né? Então, o relacionamento que o indivíduo tem de si, consigo mesmo, por períodos prolongados, né? Quando ele fica sozinho por períodos prolongados. Então, se o indivíduo ele tem um relacionamento consigo, se ele está descansando em cima de uma base segura, se ele realmente desfruta de uma referência integrada,
esse indivíduo, independente do tempo que ele vai estar sozinho, que ele vai estar consigo mesmo, ele vai ter esse autoacolhimento, ele vai se sentir acolhido por si mesmo, ele vai sentir que essa força, que esse acolhimento, que essa base que o sustenta é dele, né? Então, esse indivíduo, então, ele cessa qualquer complexo de inferioridade, qualquer carência, qualquer vazio, qualquer insuficiência. Isso é cessado porque o indivíduo ele tem tudo, né, quando ele passa a ter a si mesmo. Então, o primeiro relacionamento que precisa ser observado é o relacionamento que o indivíduo tem consigo mesmo. Nem todas as pessoas, né, a maioria delas não tem essa sorte, né, de estar descansando em cima dessa base segura que lhe proporciona tudo. Né? A maioria de nós, nós tivemos que reconstruir essa base, tivemos que refazê-la. Muito poucas pessoas trazem essa base segura da infância, essa base, essa referenciação de si que é segura, né, que lhe provém. A maioria de nós, né, a gente vem aí de... Isso tudo começa na infância. Né? O indivíduo, na infância, quando ele não tem assegurado o alto valor dele, esse indivíduo normalmente ele vai passar pela adolescência e ele vai carregar essa sensação de insuficiência, né, no núcleo do seu ser, ele vai carregar isso para a vida adulta. Então, essa sensação de insuficiência, esse vazio que esse indivíduo carrega para a vida adulta, começa na infância. Muitas vezes são pais, um dos pais, ou a mãe, ou o pai, ou a mãe que é um pouco distante, ele tem um próximo e outro distante, muitas vezes é os dois distantes. Muitas vezes um dos dois neutro, né? A criança ela tende a confundir experiência com identidade. Então ela traz, já que a mãe e o pai não me observam, não me desejam como eu gostaria de ser visto e desejado e compreendido e valorizado, de forma afetiva isso, né? A gente está falando aqui de forma afetiva. A criança, então, ela sente que há algo de errado com ela, há alguma coisa faltante nela. E ela começa o movimento de agradar os pais e agradar os professores e etc. Ser boazinho, fazer lição, fazer tudo certinho para ganhar essa tal aprovação. Então, cada um tem uma história, cada um traz uma vivência única. Então, às vezes é um dos pais neutro ou distante, às vezes os dois. Às vezes o psicocultural ali envolvendo o social da criança na escola exige demais dela, ele exige performance, exige perfeccionismo. E aí a criança passa a ter essa experiência de si de alguma forma faltante ou insuficiente. Então essa criança ela vai passar a adolescência, essa parte infantil vai ficar ali sem resolver e ela vai tocar o barco. E aí lá na vida adulta isso começa a ter um efeito, né? Vai tomar duas direções. Uma delas, o indivíduo, quando eu falo indivíduo aqui, quero dizer homem ou mulher. O indivíduo ele vai em busca de um relacionamento porque ele sente essa sensação de vazio, de angústia, de insuficiência, né, que é a carência desse indivíduo. Então ele busca um relacionamento externo para para se escudar, para se proteger, para acalmar, para se livrar dessas sensações. Né? Ele acha que o indivíduo é responsável por tirar ele dessa situação. Então essa pessoa, esse indivíduo, ele vai buscar um relacionamento para ter como a sua base de segurança, para que esse relacionamento o aceite como os pais ou a sociedade, o psicocultural da infância dele não o fez. Então, ou essa pessoa busca por um relacionamento sério, a longo prazo, que vai sustentá-lo, que vai lhe dar base de segurança, que vai lhe trazer a estima de volta, ou ele parte para a pegação, né? Que são pessoas que também não conseguem ficar sozinhas e elas, eu estou sozinho, ele começa a ter vários contatos no celular e começa a pegar várias pessoas e ficar com várias pessoas, mas tudo isso aí também é uma insegurança. Porque o indivíduo ele não consegue ficar com ele mesmo, esse vazio, essa angústia, essa sensação fica latente e ele já busca o celular né, atrás dos contatos para estar sempre se distraindo dessa sensação de vazio. Então,
O indivíduo que traz esse vazio, essa sensação de falta, de insuficiência no núcleo do seu existir, da sua identidade, muitas vezes isso é inconsciente para a pessoa. Então ele traz isso, e aqui na vida adulta, esse material, quando ele fica sozinho, esse material fica latente e faz com que o indivíduo ou busque por um relacionamento sério que vá acolhê-lo, que vá desejá-lo, como os pais ou o psicultural na infância não o fez, ou ele vai em busca de ter várias relações com várias pessoas, mas também é uma forma de se distrair da carência, da sensação de vazio e insuficiência que não o abandona. O grande problema aqui é que quando essa pessoa ela encontra um relacionamento, algo que é difícil porque ela está sempre faltante e ela emana essa falta. Então quando essa pessoa encontra uma pessoa para ter um relacionamento, essa pessoa ela fica escrava desse relacionamento, essa pessoa ela fica dependente emocionalmente desse relacionamento, dessa pessoa. E o grande perigo aí é que qualquer sinal que a outra pessoa faça que está em desalinhamento com essa parte infantil vulnerável dela, se a pessoa não atende as ligações, ou se não responde as mensagens, etc., já vai jogar essa pessoa ou num estado de insuficiência, de impotência, ou essa pessoa se torna agressiva, né? Ela se torna violenta. Então, ou a pessoa cai para um estado de ser de dor e de impotência, ou ela vai tentar gritar, brigar, ser agressiva e partir para a dominação, que é uma forma de dominar a outra pessoa à sua vontade, uma forma de corrigir a outra parte para que ela se alinhe com a infantilidade do indivíduo, né? Então o indivíduo ele traz uma pessoa para o relacionamento, ele acha que está resolvendo o problema dele, mas na verdade esse indivíduo ele está envolvendo uma outra pessoa em um problema que já existia. Então você buscar um relacionamento para fugir do seu eu, daquela sensação de vazio, de angústia, de insuficiência, buscar um relacionamento para se proteger disso, na verdade você não se protegeu, né? Isso não é se curar. O ideal seria se livrar, se curar disso. A gente vai falar isso ao longo da nossa live. E também o ideal não é ficar atrás de vários contatos como uma forma de se distrair também, porque no final isso cansa e aquela sensação ela vai ficando cada vez mais latente, a sensação de vazio, de insegurança e de alto valor diminuído vai ficando cada vez mais latente, não importa quanto esse indivíduo fique com quantas pessoas ele quiser, né? Então, repetindo, quando eu digo indivíduo, quero dizer homens e mulheres. Existem também, isso não é só para quem está buscando um relacionamento, para os solteiros, né? Que busca no outro a chance de ser desejado, a chance de ser estimado, a salvação da estima do indivíduo. Isso não é só para os solteiros, isso também serve para os casados. Por quê? Porque existe uma grande gama entre as pessoas que já estão no relacionamento, uma grande gama onde existe uma das partes que ela vê o relacionamento como insuficiente, ela não quer mais aquilo, uma parte dela busca a liberdade, uma parte dela não quer mais aquilo, uma parte dela sabe que a relação acabou, mas a outra parte dela ainda precisa daquela segurança falsa, né, que traz esse relacionamento atual falido. Então aí começa a se criar um conflito, onde uma parte da pessoa quer a liberdade, quer viver um relacionamento real, quer viver outra realidade, e a outra parte da pessoa tem medo de deixar a relação por insegurança. Então essa pessoa ela também começa a criar conflitos porque partes da personalidade dessa pessoa busca por coisas diferentes. Uma parte busca liberdade e a outra parte é insegura demais para terminar a relação e ela não tem essa segurança de ficar sozinha. Então existem todos esses medos de que quando a relação acabar, ou a pessoa acredita que ela não vai achar uma outra pessoa que o ame, ou tem relação com o financeiro, e tem N coisas que faz com que o indivíduo fique numa relação que
literalmente já acabou há muito tempo, muitas vezes por anos. Eu já atendi pessoas que não tinham relações sexuais há 3 anos, né? E estavam na relação por essa insegurança. Uma parte dessa pessoa já sabia que até a outra parte tinha uma outra pessoa, mas ela não conseguia sair pelo medo, né? Então, quando ela pensava em sair, aqueles medos infantis, os medos que se localizam na parte infantil da personalidade dessa pessoa ficavam latentes e ela não arriscava. Para sair para ela era muito arriscado. Então, ela permanecia nessa relação. E aí, quando a gente faz esse trabalho de reestruturação da referência do indivíduo, da pessoa, ela desperta para a potencialidade original de quem ela é, e aí sim ela vai olhar para o relacionamento, bom, isso aqui não é para mim, e eu prefiro estar sozinha do que estar nessa relação. Então vocês podem ver que a autoconfiança e relacionamentos não é só para os solteiros, também é para as pessoas que estão em um relacionamento. Então, a insegurança, ela faz com que o indivíduo, quem está solteiro, até aceite pessoas que, né, numa barra bem menor, ela baixa a barra de exigência dela bem baixa e vai aceitando qualquer coisa, mas tudo isso é a carência. E existe também a situação onde a pessoa ela idealiza o outro, né? Então a pessoa ela é carente, ela tem essas dores, ela tem essa sensação de vazio, ela tem essa sensação de angústia por estar consigo mesma. E aí ela baixa a barra para acolher qualquer pessoa na relação. E ela também idealiza essa outra pessoa. Ela projeta no indivíduo aquele ser ideal que ela gostaria que viesse salvá-la, né? E depois a gente começa a perceber que com o tempo, não demora muito a relação, ela já começa a ter problemas logo de início. Porque entre o que a pessoa idealizou do outro e a realidade do outro existe um abismo. Muitas vezes existe um abismo. Então isso é muito comum nesses relacionamentos relâmpagos que a gente vê nas redes sociais, né? Então a pessoa já mal conheceu, do dia para a noite está ali, daqui a pouco te amo, mil maravilhas, aquela coisa, eu esperei a minha vida inteira para te achar, e daqui a pouco, 1, 2 semanas, já está tudo apagado, né? Então essas paixões relâmpagos, elas deixam cicatrizes, né? E ela já iniciou errado, já iniciou com uma das partes fantasiando no outro aquilo que ela desejava ver no outro, né? As atribuições que ela desejava ver no outro. E aí ela desenha, pinta no outro o indivíduo que não existe, e aí começa entre a realidade e a realidade da outra pessoa existe um abismo, aí começam os conflitos. E a falta de autoconfiança também, ela opera dentro das relações. Quando uma pessoa já está numa relação que acabou, mas uma parte dela quer ir buscar a liberdade, quer viver uma verdade, um relacionamento real, mas a outra parte é insegura demais para passar pelo processo, né, de luto, porque toda vez que se termina um relacionamento, existe um processo de luto para ambas as partes. E também tem os ciúmes, né? Os ciúmes também funciona para as pessoas que têm feridas mal resolvidas, que ainda esconde um complexo, que existe uma parte da personalidade dessa pessoa infantil que ainda precisa ser observada. Os ciúmes não é nada mais do que uma declaração de um complexo de inferioridade, né? O indivíduo, ele no âmago dele, ele tem ele como insuficiente, como inferior, e aí ele transfere esse material para os outros. Se é um homem, ele vai transferir esse material para outros homens, e se a esposa dele ameaçar olhar para o lado, o material dele fica latente. Ele vai ter 2 reações: ou ele cai para um estado de impotência, ou ele fica agressivo, né? Então os ciúmes não é nada mais do que um complexo de inferioridade, uma baixa estima. Então isso também acontece dentro das relações. Agora, se o indivíduo opera, se ele confia na sua referência, se ele está em paz consigo mesmo, se ele se aceitou, se ele está vivendo a partir da sua estrutura original, ele não vai mais sentir ciúmes, porque
ele sabe que a confiança está nele, né? E não na outra pessoa com que ele se relaciona. Ele confia na outra pessoa que ele se relaciona, com certeza absoluta, mas em primeiro lugar ele descansa na confiança que ele tem em si. Aí o ciúme se dissipa e esse indivíduo ele tende a ter uma relação mais saudável. O que acontece bastante também entre os solteiros são os joguinhos psicológicos. Olha que interessante. Então, o que são esses joguinhos psicológicos? Os joguinhos psicológicos não são nada mais do que dois indivíduos inseguros que tentam passar a imagem para o outro de que não está nem aí. De que, olha, eu não preciso de você, eu estou inteiro, eu estou seguro, mas é através de joguinhos, né? Não demora para responder mensagem, aí fica nesses joguinhos e aí fica um tentando jogar com o outro. Isso é muito comum entre os solteiros, quando está conhecendo uma pessoa, mas isso é claramente um sinal de insegurança. Isso é claramente uma certeza de insegurança, que há ali, dentro dos dois, algo ainda a se resolver, né? Há uma potencialidade na personalidade de ambas as pessoas. Agora a pessoa ela já está na sua referência, ela já se aceitou, ela confia em si, ela vai falar com a pessoa a hora que ela quiser falar. Ela fala, não, mas a pessoa vai achar que eu estou afim dela. E daí? E daí? Eu não me importo. Ah, mas e se ela achar que eu estou afim dela e for embora? E daí? Tanto faz. E não vai levar um pedaço de mim. Essa pessoa, ela não é a minha dona, não vai levar a minha metade, não vai levar a minha base de segurança. A minha base de segurança sou eu. Eu descanso, eu sou a minha base de segurança. Eu sou a minha garantia. Então, quando o indivíduo vem dessa direção, os joguinhos psicológicos cessam. Mas isso é muito comum, né? Os joguinhos a pessoa tenta projetar na outra pessoa, olha, eu estou seguro de mim, tá vendo? Olha, eu não me importo com você, eu não preciso de você, eu sou o suficiente. Mas isso é uma fantasia, é uma máscara, um personagem. E ambas as partes ficam disputando quem se importa menos, né, para ver quem ganha. Isso é infantilidade. E isso é muito comum, mais comum do que vocês imaginam. Bom, Anderson, e qual é o objetivo então, né? O que a gente faz? Se cultivar esse jogo psicológico ou sustentar uma relação que já acabou, ficar nela por insegurança, né? Ou ficar buscando pessoas para cessar essa sensação de falta, de angústia, de carência, né? Esse vazio interno. Se o ideal não é fazer isso, usar os outros para me proteger desse meu material interno, o que é o ideal, o que eu faço? O ideal é a pessoa realmente se reaver, se observar, olhar para si mesmo, se aceitar. Quando a gente fala se aceitar é uma das coisas mais difíceis de se fazer. As pessoas acham que é só mentalmente, é só me aceitar. Não é assim. Existem partes da personalidade do indivíduo que precisam ser observadas, existem complexos que precisam ser desconstruídos, que aí sim o indivíduo vai se aceitar naturalmente, vai retornar para a sua originalidade e vai se reintegrar com a sua totalidade de ser, com a sua totalidade de existir. Cura-se os complexos de inferioridade e a insegurança vai embora e, como uma consequência, o indivíduo, a pessoa que é solteira, ela vai atrair uma pessoa, um relacionamento de verdade, né? Ela vai atrair uma pessoa que também não é insegura, ela vai atrair uma pessoa que também se valoriza, que também se estima. E aí sim, quando duas pessoas autoestimadas, que não dependem do outro para me estimar, eles se estimam, quando esses dois imperadores, não os dois mendigos, se encontram, aí você tem uma verdadeira festa, um verdadeiro banquete, porque a relação ela muda de eu usar você para me esconder dos meus medos e das minhas emoções negativas para eu quero compartilhar com você o que há de melhor em mim, sem te cobrar nada, né? Com a sua liberdade de ser você mesmo.
Então aí você tem uma relação funcional, onde as duas partes elas já são suficientes para si e não depende da outra parte como uma base de segurança ou como um escudo, uma proteção das próprias emoções, né, da sensação de carência, do vazio. Então aí sim, quando o indivíduo ele se cura e se reintegra, né, a parte infantil que era impotente, ela se cura e se reintegra à estrutura original da pessoa. A pessoa tem uma expansão na sua personalidade, nasce-se um novo ser, um novo indivíduo. Esse novo indivíduo traz um novo olhar para a vida, traz um novo olhar para tudo e para si mesmo. E aí, como uma reação genuína, a reação que esse indivíduo traz para dentro dos relacionamentos ou fora dele é uma experiência de autorrealização, é uma experiência de felicidade autocontida, automantida e autossustentada, né? E aí o indivíduo ele vai sim atrair uma pessoa sem ele ter que se esforçar, sem ter que mostrar para as pessoas nada, sem ter a própria energia do indivíduo atrai. Qualquer lugar que você pisa, você não precisa mais fazer firula e não precisa de mais nada disso. A sua própria energia, ela se encarrega disso. A sua própria certeza em si mesmo, a sua própria experiência de si, a sua energia é o suficiente para atrair as pessoas. E aí sim, você vai se deparar com pessoas, circunstâncias, situações que vão favorecer você entrar numa relação funcional ou trazer a sua relação que era disfuncional para uma funcionalidade, né? Daqui a pouco eu vou responder todas as perguntas, tá bom? Já estou terminando a minha fala, né? E então é isso, tá? Qual é o caminho? O caminho é o indivíduo olhar para si, se curar dos complexos, curar a rachadura na personalidade dele, que a vida vai lhe recompensar, que a vida por si só, quando ele atinge essa referenciação de si, que é mais verdadeira, é mais genuína, é mais autêntica, automaticamente as relações vão fluir, tá bom? É muito comum as pessoas, quando elas me procuram, quando eu faço muito trabalho com casais, não juntos, né? Porque são dois indivíduos diferentes, distintos, que trazem situações distintas e necessidades distintas. Eu sempre trabalho deles separados. Geralmente vem um atendo, fica no carro, daqui a pouco o que eu atendi volta para o carro e o outro vem. Mas eles vêm para falar de si, não para falar do outro, né? Porque eles têm que ir lá para mudar ele mesmo e não mudar o outro. Eu atendo casais e o que acontece é que a gente eleva as duas partes simultaneamente. Então tira as duas partes da lama, né, daquela situação que diminuía, que corroía a relação. A relação ela nasce de novo, porque esses dois indivíduos se elevam simultaneamente. Mas geralmente quando vem uma pessoa falar comigo para trabalhar relacionamentos, na maioria das vezes a relação acaba. Por quê? Porque geralmente a parte que me procura é uma parte que já reconheceu que a relação não tem mais jeito, mas existe uma insegurança de deixar esse relacionamento. Não só de ela encontrar algo lá fora mais valioso, mas de passar pelo processo de luto, que vai lhe trazer emoções negativas, vai trazer uma série de coisas que essa pessoa ela não está preparada para passar sozinha. Então, geralmente, quando essas pessoas me procuram, elas realmente têm um renascimento do eu dessa pessoa, há um renascimento do eu. Esse novo eu vai ter um novo olhar, um novo sentir em relação ao relacionamento, um novo olhar para a vida e, como consequência, a pessoa sai sim da relação, na maior parte das vezes, mas ela sai com uma sensação de confiança, de força, de segurança e felicidade, porque ela não saiu da relação a pé, né? Ela sai da relação com a sua base, com a sua estrutura, lhe dando essa afirmação, lhe dando essa sustentação. Então esse indivíduo
ele passa pelo luto rapidinho e logo se recompõe, mas ele se recompõe como um novo ser, como uma nova pessoa e acaba sim atraindo depois outro relacionamento funcional e não a situação que a pessoa vivia antes por insegurança. Bom, meus amigos, a minha fala termina aqui, tá? E eu vou agora abrir para as perguntas, né? E deixa eu ver aqui quais são as perguntas. Bom, a Sandra me perguntou, essa pessoa atrai as mesmas pessoas como ela é? Exatamente. Raramente uma pessoa que ela traz essa confiança, essa estima que ela traz de si, ela escolheu aceitar a referência dela como sua principal referência, raramente essa pessoa ela vai se submeter a um relacionamento que está abaixo do que ela merece. Então a energia dela por si só vai atrair uma outra pessoa com uma energia similar, com um trabalho interno de autoaceitação no degrau onde ela está, no nível onde ela está. Agora, se realmente a pessoa traz toda essa bagagem infantil e aí ela não trabalhou nada disso, a tendência é atrair sim a pessoas que estão numa outra situação precária. E aí você tem dois mendigos se unindo, mas para usar um ao outro, né? E não para compartilhar a grandeza que esbanja de suas personalidades. Eles estão mais que usando o outro, e aí quando o outro não se comporta como ele acha que tem que se comportar, vai acontecer os conflitos, vai acontecer os ciúmes, vai acontecer toda aquela coisa que a gente conhece. Agora, o indivíduo que realmente se autovaloriza, já fez o trabalho interno, né? E aí sim, esse indivíduo ele vai atrair pessoas que estão num nível mais acima, né? Pessoas que se valorizam. E aí você vai descobrir o que é amor de verdade, não aquelas paixões da noite para o dia que são loucas e que são muito mais uma projeção do material infantil no outro. A pessoa vai atrair, não vai idealizar nada no outro. E aí a relação ela começa lenta, as pessoas vão se conhecendo e não há uma pressa de laçar outra pessoa, de forçar outra pessoa a se apaixonar. Ninguém está com pressa, porque as duas partes já são inteiras. E aí o amor ele vai nascendo devagar, às vezes demora meses, mas quando nasce o amor, ele é um amor verdadeiro, não é aquela paixão infantil projetada. Ele é o amor verdadeiro e essas relações elas têm uma tendência a durar muito mais, porque foi acontecendo de forma gradual, conforme os indivíduos vão se conhecendo, né? Ninguém tem pressa. Agora o indivíduo inseguro tem pressa de amarrar o outro logo, mas é a infantilidade, é a parte infantil da personalidade do indivíduo o dominando e fazendo isso. Tá? Respondi a sua pergunta, Sandra. O Ricardo fez uma pergunta. O que fazer quando você tem um parceiro extremamente ciumento? Quando você tenta conversar e não resolve. Ricardo, excelente pergunta. Excelente pergunta. Muitas pessoas têm essa dúvida. A grande questão aqui é que não há o que você fazer pela essa pessoa. Essa pessoa, ela tem que escolher mudar. Muitas vezes, Ricardo, chega uma pessoa para fazer um trabalho comigo em relação a relacionamentos amorosos, você está numa relação onde a outra parte é extremamente ciumenta. E a pessoa começa a fazer um trabalho comigo, ela fica maior ainda, a outra pessoa fica mais ciumenta ainda. Só que essa outra pessoa já começa a ter forças de comunicar, olha, se você não evoluir, você vai ficar para trás. Eu estou crescendo cada vez mais e se você não buscar ajuda, a nossa relação vai acabar. E aí coloca o outro indivíduo numa situação de alto aperto, onde o outro indivíduo ele vai ver que se ele não buscar ajuda, ele vai perder a relação. E aí força com que o outro indivíduo tenha que se coçar, sair da zona de conforto, buscar uma ajuda psicológica, buscar um psicanalista, um terapeuta de confiança e fazer esse trabalho para a relação voltar a ter o equilíbrio. Porque nesse caso, Ricardo, a gente tem um rei e um mendigo na relação. Então toda vez que existe um rei e um mendigo, o mendigo ele vai sugar a energia do rei. E aí vai continuar
a relação numa situação que não é legal, né? É uma relação disfuncional, onde uma outra pessoa suga a outra, suga a energia da outra. Então, o ideal é a pessoa que é ciumenta buscar um trabalho para se desfazer desse complexo de inferioridade, dessa insegurança interna, dessa insuficiência interna que isso traz lá de trás, desfazer esse processo. Aí sim essa pessoa vai ter o relacionamento dela, vai trazer um outro indivíduo à realidade, esse indivíduo vai ter um outro olhar para a vida e para o próprio relacionamento. Aí vocês dois voltam a ter o equilíbrio. Muito boa pergunta. E, Ricardo, mais cedo ou mais tarde, a pessoa que é o rei na relação, ela acaba indo embora, né? Isso começa a ficar cansativo. E eu tenho muitos casos que a pessoa ela acabou entrando numa relação onde a outra pessoa era extremamente ciumenta. E essa pessoa que entrou na relação tinha negócio, tinha empresa, e a empresa começa a ir mal, porque a energia psíquica ela é toda dissipada nas brigas, nas discussões, perde-se muita energia e aí sobra pouca energia para esse indivíduo empreender e fazer a vida dele, fazer as metas dele acontecer. Muito boa pergunta, Ricardo. Alguém mais alguma pergunta? Vai ficando cada vez mais claro nas nossas palestras que a autoconfiança ela é o pilar central da vida de qualquer pessoa, né? Sem autoconfiança nada funciona, né? O indivíduo ele vive em situações conflitantes internas. Isso consome toda a sua energia, consome toda a energia que é para esse indivíduo empreender na vida, que é para fazer a vida dele acontecer, que é para fazer a performance dele da vida acontecer. Então a autoconfiança ou a falta dela tem um impacto direto, como a gente está deixando cada vez mais claro aqui nas nossas palestras, que impacta na nossa saúde física, impacta nos negócios, no dinheiro, no relacionamento amoroso, na nossa performance social. A autoconfiança ela é a experiência mais desejada por todo ser humano caminhante na Terra. É a experiência mais desejada. E, infelizmente, pouquíssimas pessoas estão aptas e falam desse assunto, né? E compartilham as estruturas desse assunto. Então, essas nossas lives são para isso, né? Para a gente trazer esse material, tirar esse material do escuro, para que as pessoas realmente façam uma análise né, do que é faltante em mim, né? Do que eu preciso para eu ser autoconfiante e ter essa força, essa base que é de mim mesmo, é minha mesmo, vem de mim, né? Porque é auto quer dizer do indivíduo. A gente tem mais uma pergunta aqui: por que a situação financeira torna nós, no caso eu, mais autoconfiante para o novo relacionamento? Quando os negócios estão ruins, há uma baixa estima e falta de autoconfiança própria para o relacionamento. Olha, é uma pergunta interessante, tá? Aí é uma situação que teria que averiguar de forma específica e individual, né? Isso aqui é um padrão, tá? O que você me revelou aqui é um padrão. E o nosso psiquismo, ele é obcecado por padrões. Então esse padrão aqui de dinheiro versus relacionamentos, provavelmente você traz da sua infância, né? Alguém na sua infância via o dinheiro como um mal, né? E quando você tem o dinheiro, sobe essa sensação de não merecimento, e aí você baixa a sua estima, né? Então, buscar um relacionamento, quando você está mal em dinheiro, quando você não tem o dinheiro, aí você volta a ter o seu alto valor, você volta a sentir que você merece, é merecedor da vida, porque você não tem o dinheiro que corrompe a sua alma, o seu alto valor.
E aí você volta a ficar confiante e aí você entra numa relação, tá? Esse padrão que você me trouxe. Então alguém na sua família lá atrás, o seu psicocultural, de alguma forma introjetou em você, no seu infanto, uma relação ruim com o dinheiro. Então o dinheiro ele faz com que a sua estima ela fique baixa e a falta dele recupera o seu alto valor. Então você recuperando o seu alto valor, recupera-se a confiança, você atrai um relacionamento. E com o dinheiro você perde o seu alto valor, porque o dinheiro te suja, aí você baixa a estima e você acaba ficando mal nos relacionamentos. Isso é um padrão que precisa ser investigado com bastante calma, tá bom? De forma específica, sua e individual, tá? Que é uma sessão bem individual para trabalhar isso aí, mas ficou claro que é um padrão. Espero ter respondido a sua pergunta. Muita gente traz essa conotação negativa com o dinheiro, né? Tiveram uma experiência na vida lá atrás ruim com o dinheiro e essa experiência ela fica impregnada na identidade do indivíduo e aí o indivíduo passa a ter esses problemas financeiros aqui na vida adulta. Isso tudo pode ser desconstruído, né? E trazer uma nova verdade à tona, não uma verdade infantil, mas uma verdade muito mais coesa e adulta. E aí sim, o dinheiro ele passa a funcionar na sua vida, assim como os relacionamentos. Obrigado pela pergunta. Muito boa pergunta, tá, Ricardo? Como trabalhar para não levar experiências repetitivas do relacionamento passado para o atual? Ricardo, nós temos um costume de trocar de barco, ao invés de aprender a remar, né? Isso é muito natural do ser humano. É muito mais fácil eu buscar uma solução no externo, trocar o emprego, trocar de cidade, trocar o relacionamento, do que realmente fazer um trabalho interno necessário. Porque muitas vezes fazer um trabalho interno vai ter que rever muita coisa e muito material que não é confortável você rever, mas é necessário. Então a gente pratica esse trocar de barco sem saber remar inúmeras vezes, até que chega num ponto na nossa vida onde a próxima experiência nunca é satisfatória por tempo suficiente. E aí vai fazendo com que a gente realmente nós sejamos forçados a finalmente olhar para dentro, né? Finalmente olhar para si mesmo, finalmente fazer o trabalho interno necessário, porque aí a gente não precisa mais trocar de barco para ter uma experiência satisfatória, né? A gente já traz experiência de si mesmo. E muitas pessoas também, elas entram no relacionamento, elas percebem a disfuncionalidade na outra parte, mas a estima baixa o suficiente faz com que ela fique na relação. Então isso também é um problema. Geralmente, quando a gente entra numa relação preparado, e às vezes não é porque eu sou confiante, estou preparado, que é 100% das vezes que eu vou atrair pessoas, né, vai atrair uma pessoa zen, não é isso. Mas você vai reconhecer logo de início os padrões da outra pessoa e você vai ter a sua forma de se desligar da relação de forma saudável, sem destruir a imagem da outra pessoa, sem machucar a outra pessoa. A outra pessoa vai se machucar porque é a ferida infantil dela, mas você não vai fazer um grande estrago. Você reconhece que a relação não é para você e você se valoriza. Isso é o mais importante. Então, muito boa a sua pergunta. Repetindo, é muito mais fácil a gente trocar de barco do que realmente olhar para si. Mas chega um ponto da vida que olhar para si realmente é inevitável. Tem que olhar para mim porque começa a ficar cansativo a jornada de trocar de barco, de empresa, trocar de cidade, etc. A solução para uma autoconfiança definitiva nunca é externa, nunca é nos livros. Eu quando comecei a fazer esse trabalho, lá no começo de 2010, eu não tinha a minha referência original, não sabia quem eu era. E aí eu me mergulhei nos livros de psicologia, de coaching, de tudo quanto é budismo, espiritualidade, Osho,
todo esse material, mas na verdade eu estava buscando quem eu era nos livros. Eu estava buscando nos livros uma ideia, uma estrutura que me trouxesse uma segurança, uma identidade que eu tanto buscava. E foi bem depois, anos à frente, que eu fui realmente desistir dessa busca externa do eu, né, de mim mesmo, porque realmente não ia me levar a lugar nenhum. E aí foi realmente quando eu conheci a psicanálise, passei por a minha própria terapia de psicanálise por um ano, fiz um ano, e aí quando eu realmente deixei de lado a teoria, deixei os livros, deixei tudo de lado realmente para olhar para mim e reconhecer as minhas estruturas e olhar para os meus complexos, desconstruir tudo isso e trazer o Anderson original há muito tempo exilado e esquecido. Né? Então a referência do Anderson renasceu, o Anderson adulto renasceu, e aí sim eu pude experienciar, né, o meu trabalho com muito mais potencialidade, experienciar meu relacionamento que eu tenho hoje, que 3 anos de relação, eu nunca durei muito tempo em relação nos relacionamentos. Hoje tenho um relacionamento de 3 anos, que a tendência é ir para muitos anos para frente, porque nenhum de nós depende do outro como uma base de segurança, né? Nós somos suficientes para si mesmos, então nós nos encontramos não numa situação de falta, mas numa situação de liberdade, de prosperidade, né, de identidade, né, e de não de dependência. Mais alguma pergunta? Boa noite, Alex. E a maravilha desse trabalho de reestruturação do ser, a reestruturação do eu, da referência de quem eu sou, a maravilha desse trabalho é que ele é definitivo, é algo que você vai carregar para o resto da sua vida em qualquer lugar que você vá. Você vai se colocar, vai atrair condições, circunstâncias que vão lhe abrir portas, que vão lhe atrair recursos financeiros, vai atrair pessoas bacanas para trabalhar com você, vai atrair pessoas também para um relacionamento construtivo, onde as duas partes compartilham, né? Não usam uma a outra como uma fuga de si mesmo. Então, a grande maravilha desse trabalho de reestruturação do ser é que esse trabalho é definitivo. Bom, gente, eu acho que é isso, tá? Não vejo mais nenhuma pergunta. Eu vou ficando por aqui, tá? Se você precisar de minha ajuda ou tiver alguma dúvida ou quiser perguntar de literaturas, de livros, na minha bio tem o meu WhatsApp, é só me mandar um zap ali, eu vou te ouvir com bastante atenção, tá bom? E no mais é isso, tá? É claro que é muito mais vasto esse assunto em relação à autoconfiança e relacionamento, mas o que eu trouxe aqui hoje está bem embasado e cobriu pelo menos as principais partes, tá bom? Então o caminho para um relacionamento saudável, construtivo, coeso é a autoconfiança do próprio indivíduo. É o relacionamento que o indivíduo tem de si mesmo, consigo mesmo. Então o indivíduo trabalhou esse relacionamento que ele tem consigo mesmo, ele vai conseguir se relacionar com qualquer pessoa, porque ele resolveu a primeira questão, que é o relacionamento que ele tem consigo, estando sozinho ou estando com outras pessoas, porque é muito fácil as pessoas estarem acompanhadas, né, estarem rodeadas de pessoas, e mesmo assim aquele vazio, aquela latência interna continuar ali. Isso é muito comum. Isso está mostrando para o próprio indivíduo que não é o externo que vai
literalmente fazer esse trabalho interno, né? É o indivíduo, é o relacionamento que ele tem consigo, que precisa ser observado, precisa ser desconstruído muita coisa, precisa ser curado muita coisa, para que esse indivíduo passe por uma reintegração e uma individuação do eu dele, né? O eu dele individual, original, que ele nasceu para ser pela primeira vez, depois dos 40 anos vem a vida. Muito bom, tá? Bom, eu espero vocês na próxima semana. Nós vamos falar sobre autoconfiança e performance social. Tudo bem? Bom, no mais é isso. Obrigado, Sandra. Obrigado, minha cunhada. Nós vamos nos tá? Qualquer coisa pode me mandar uma mensagem, pode mandar um zap ou no Messenger aqui mesmo. Ficarei feliz em responder. No mais é isso, um grande abraço. A gente se fala na próxima live, na próxima terça-feira que vem. Tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus. Bye, bye.